Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vidnet e meus canais pessoais do YouTube, Kawaii, TikTok. Inicialmente, peça o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Ou, propriamente, siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, né, com descontos exclusivos, né, link de produtos com descontos exclusivos na descrição. Também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, o homem solteiro tem que se afastar dos zombadores, né? Porque eu já falei aqui que o homem solteiro ele tem que se livrar, ele tem que cada vez mais se afastar de invejosos, tem que se afastar de fofoqueiros, mas nunca falei especificamente sobre os zombadores, né? Aqui no Brasil existe toda uma cultura também de bullying, né? De bullying que já foi até tratado em um outro canal, né? Que a sociedade arrumou a maneira do bullying para poder ali vilipendiar os outros, tá entendendo? É esse que é o ponto, porque a sociedade de uma maneira geral está tão imatura, está tão infantil. Eu já falei isso há muito tempo, né? Está tão infantil que eles resolvem voltar ao jardim de infância literalmente, totalmente, né? Eles começam a rotular os outros, né? Achando que diminuir, né? Tentar diminuir os outros vai fazer com que eles fiquem melhor, né? Saciem o ego deles, né? A gente vive numa sociedade onde principalmente as mulheres estão com ego muito elevado, tá entendendo? E enfim, a arrogância ela tá predominando muito, né? Não só a arrogância, mas também a infantilidade, a superficialidade, né? E quanto pensa diferente, isso acaba que saindo desse controle que a sociedade quer sobre os indivíduos, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, a sociedade de uma maneira geral arrumou uma história de que, tem que fazer bullying com os outros, né? Eles acharam no bullying uma tentativa para que o indivíduo possa se encaixar, tá entendendo? É isso que eu percebo, é isso que eu percebo. Eles acham que no bullying eles vão conseguir agregar para si, né? Para eles essa pessoa que não vive sobre seus próprios moldes, regras, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, longe de acreditar, né? Longe de acreditar que esses que fazem bullying com os outros vivem de uma forma correta, né? Longe disso. Na verdade, se tratam de idiotas, né? Que acham que tem que arrumar formas de se validarem, saciarem os seus egos para poder passar a impressão de que são melhores do que os outros, né? Quer dizer, eles se baseiam pela regra dos outros, né? Pela régua dos outros, né? Eles se baseiam pelo que os outros são, para poder se acharem superiores, né? Isso incorre numa soberba, né? Eu já falei isso, que a soberba precede a ruína, né? Mas hoje em dia, pessoal, a sociedade de uma maneira geral se orgulha de ser assim, né? Se orgulha de renunciar à humildade, né? Porque a humildade realmente ela te eleva, ela realmente vai trazer para si muitas questões positivas, diria, né? É o que diz, né? A humildade precede a honra, tá entendendo? A humildade precede a honra, né? A gente fala muito que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra, tá entendendo?
né? E se tem uma coisa que hoje em dia está em falta é justamente isso, pessoal, né? Não só a humildade em si, né? Mas também a integridade, né? Essa questão de honra realmente, né? De poder, é, de, de, por exemplo, não precisar conceder satisfação para os outros, não ser obrigado a coisa de maneira nenhuma. Quer queira ou não, pessoal, pode dizer que não, né? Mas isso acaba sendo um poder, tá entendendo? Né? Muitas das vezes, esses que praticam bullying com os outros, na verdade, são invejosos que não têm a coragem que tu tem de viver de uma forma autônoma, tá entendendo? De uma forma independente, sem querer se validar pelos outros, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Muitos, na verdade, têm inveja de ti por conta dessas questões que eu acabei de falar, né? Parece até banais, né? Mas muitas vezes eles não tiveram essa coragem que você tem de viver de uma forma diferente, ou propriamente aqui no Brasil, sobreviver de uma forma diferente, né? Porque muitos querem se, muitos são aqueles que querem vencer perante aos outros, não perante ao espelho. Não estou falando aqui, que na verdade, tu chegou num patamar assim de hollywoodiano. Não estou falando disso, estou falando assim, porque se você não gostar de si mesmo, quem é que vai gostar? Tá entendendo? Se você não gostar, não se respeitar, quem é que vai lhe respeitar? Vai muito nesse princípio, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito de aparências, né? Onde os bens materiais eles falam mais alto, né? O dinheiro, ele realmente tem gente que diz que o dinheiro traz felicidade e tal, né? É. E enfim, pessoal, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque o carro que eventualmente tal idiotizado, vamos dizer assim, né? Idiotizado, porque aqui no Brasil existe uma ditadura literalmente dos idiotas, né? O carro a moto, melhor dizendo, né? Porque aqui no Brasil tem muitas motos que fazem barulho o tempo todo, né? Uma vergonha. A moto que esse sujeito tem, todo mundo pode ter, tendo dinheiro, tá entendendo? Mas ninguém nunca vai ser igual ser, né? Não ter, né? Ser igual a ti, né? Porque somos seres únicos, né? E logicamente sempre o invejoso vai naquele sentido de querer te copiar, né? E querer te copiar. Eu acredito assim que a inveja, pessoal, é um sinônimo de inferioridade. A pessoa está reconhecendo que é inferior a você enfim, ela começa ali a querer te copiar, começa a querer até mesmo usar fakes na internet para poder lhe difamar, tá entendendo? Então, isso no final das contas, pessoal, é terrível, sabe? Mesmo que eu não tenha viajado para outros países, tenho certeza, né? Tenho certeza que não há nenhum país que supere o Brasil em termos de inveja. Não só em termos de inveja, em termos de fofoca, né? Até porque a imprensa aqui do Brasil incentiva a sociedade a ser dessa forma, né? A atuarem dessa forma, de uma forma mais debochada, de uma forma de querer ridicularizar quem que pensa diferente, tá entendendo? Muitas das vezes aqueles que querem te ridicularizar se veem incomodados por conta da tua postura, tá entendendo? Porque o teu jeito de ser incomoda eles, tá entendendo? Não é só pelo fato de tu ser em si um solteiro consciente, né? Mas também pelo fato de tu ter uma personalidade firme, né? Uma personalidade firme, e isso intimida, inclusive, pode até intimidar os outros, tá entendendo? E eles encontram nesse bullying uma forma de querer ali, de querer tentar te diminuir, porque eles se veem muito inferiorizados,
tá entendendo? Não estou dizendo isso no sentido, pessoal, de passar uma impressão de que eu sou arrogante, jamais, não é esse o intuito, né, pessoal, porque estou falando no intuito assim, porque a inveja, ela virou uma coisa estruturada aqui no Brasil, virou uma parada assim escancarada, né? Muitas vezes sequer disfarçam, né? Sequer disfarçam a inveja que tem sobre ti, né? E a sociedade está funcionando dessa forma, de uma maneira hipócrita, né? De uma maneira o tempo todo em querer te rotular, né? Eu já falei isso por inúmeras vezes, quanto mais rótulos, mais limitações, tá entendendo? Muitas das vezes tem gente que me chama assim, tu é Red Pill, né? Até concordo com o que a Red Pill fala sobre aqui no Brasil, até concordo, mas eu procuro me abster de rótulo, né? Não, eu procuro falar mais assim, a causa masculinista, né? Que é o qual eu participo bastante, inclusive desde 2018, né? Desde 2018. Eu sou um cara muito pró-homem, tá entendendo? Né? E por exemplo, anti-lambisalto, anti-feminismo, tá entendendo? Eu tenho esse tipo de postura, né? Que é uma postura mais firme, uma postura mais veemente, né? Ao qual muitos encaram de uma outra maneira, né? Mas tá tudo certo, ninguém precisa ter concordância comigo, ninguém precisa gostar de mim, né? Mas é muito mais questão de entender que existem opiniões divergentes, né? Não é todo mundo que vai ter uma visão de mundo igual a ti, né? Isso faz parte, né? Mas também isso não justifica, né? Né? O pensar diferente não justifica para eventuais perseguições, para eventuais difamações, enfim. A gente tem que reconhecer isso. Inclusive é uma parada, né, uma postura até madura, né, de se ter, né, de entender, né, que existem opiniões diferentes, né, e que propriamente você não vai ficar ali horas e horas tentando convencer os outros do teu ponto de vista, né, que o teu ponto de vista está certo e o dela tá errado, né? Muitas vezes não compensa isso, pessoal. Muitas vezes compensa muito mais tu priorizar seu desenvolvimento pessoal. Eu era muito assim, pessoal. Eu era muito assim de ficar discutindo, né? Discutindo horas pela internet, achando que assim eu poderia convencer a outra pessoa de que eu tô certo, né? De que eu tô certo. Mas não tem que funcionar dessa forma, pessoal. A gente tem que entender que o pensar diferente tem que fazer parte, né? Tem que fazer parte da nossa realidade, né? Aqueles que acham que todo mundo tem que pensar igual, realmente estão vivendo uma ilusão assim sem precedente, né? Sem precedente, né? Mas enfim, pessoal, esse que é o ponto, né? Muitas vezes, voltando aqui ao assunto, né? Muitas vezes o homem que vive sozinho, ele é motivo para zombaria das mulheres, porque elas não conseguem entender. Muitas vezes, daquilo que elas não conseguem entender, tudo daquilo que as mulheres não conseguem entender, faz parte da diferenças entre gêneros que existem, né? Afinal de contas, homens e mulheres não são iguais, né? Afinal de contas, você vai me dizer agora que geralmente, né, homens, né, só uma metáfora aqui, né? Homens geralmente não têm, né? Homens não tendem a não ter, né, mais força física que a mulher. Enfim, pessoal, né? A gente entende que a partir de um certo período, de idade, a mulher já é incapacitada de engravidar, por exemplo.
ela já fica infértil, né? Afinal de contas, são casos muito raros onde eu não vejo, pô, nunca assim, é muito difícil, né? Onde ao qual a mulher engravida ali 40, 50 anos, né? Isso é muito difícil, né? Até porque a mulher ela tem um período fértil ali, né? E querem me dizer, muitas das vezes, que isso querem me invalidar, né? Muitas das vezes a gente se depara com alguns que querem te invalidar, né? Invalidar o que tu tá dizendo, invalidar o que tu tá fazendo, né? Enfim, faz parte, isso faz parte. Mas, pessoal, eu procuro não debater, até porque não debater sobre esses assuntos cruciais, sobre esses assuntos mais sérios, né? Até porque não vale a pena, o tempo é muito valioso, pessoal. O tempo é muito valioso, a gente não pode negligenciar. Inclusive, o tempo eu considero o tempo melhor do que o dinheiro, né? Sabia? Eu considero mais. Tem gente que exalta tanto, tem uma idolatria tanta pelo dinheiro, que considera assim um semideus na Terra, né? Acho que é tudo na Terra. Sendo que, por exemplo, tem coisas que são melhores do que o dinheiro. Existem coisas que são melhores do que o dinheiro. Um exemplo disso é o tempo, tá entendendo? Um exemplo disso também é o caráter, tá entendendo? Também não estou dizendo que o dinheiro não é importante, mas, enfim, vocês entenderam, né? Enfim, pessoal, muitas vezes as mulheres zombam desse homem que está sozinho porque por conta das diferenças que existem, né, no modo de viver entre homens e mulheres, tá entendendo? Das diferenças biológicas que existem, tá entendendo? Muitas vezes tem coisas, né, tem coisas que o homem não entende nas mulheres, tanto quanto o outro lado acontece. As mulheres não conseguem entender coisas no homem. Por quê? Isso se trata de uma diferença natural entre gêneros, né? Enfim, essa dificuldade em relacionamentos hoje em dia é uma realidade não só daqui do Brasil, né? Mas em outros países também, né? Onde ao qual existe toda uma rebelia por parte das mulheres quanto ao tradicionalismo, né? Contra o tradicionalismo, né? Inclusive se utilizam, né, essa questão mais tradicional para querer invalidar o tal PL da misoginia, né? Que na verdade, e sempre utiliza uma desculpa esfarrapada, né, de que essas leis pró-mulher são para protegê-las, né? Mas é só uma desculpa esfarrapada. Na verdade, isso só impulsiona a misandria no Brasil, né? E o que seria a misandria, pessoal? Porque tem gente que não entende o que é isso. É o ódio à figura masculina, é o ódio a tudo que aquilo que toda a masculinidade, tá entendendo? É isso que é o ponto, né? E logicamente há toda uma agenda de desconstrução, de inversão de valores, desconstrução da masculinidade, desconstrução do homem, né? E também sendo imposta, né? Eles querem impor isso aos homens, né? E inversão de valores, tá entendendo? Onde ao qual o arranjo mais tradicional é levado em desconsideração perante a modernidade, né? Quer dizer, muitas das vezes, muito desse ódio que existe ao homem solteiro é pelo fato de ele não se dobrar à agenda feminista, né? Que é um braço da esquerda, quer ou não, né? E o engraçado é que eu vejo na internet algumas mulheres que são de direita, dizem que são de direita, mas que são feministas também, né? Elas podem até falar assim que são antifeministas, mas são antifeministas até que ponto, né? Até que ponto? Até de repente aonde o calo aperta, né? Até onde a água bate no pescoço, tá entendendo? Então é antifeminista até que ponto, né? Até que ponto, né? Eu até vejo um movimento, né, de mulheres na internet defendendo muito das causas masculinas. Tem algumas que eu acompanho, reconheço, né? Mas enfim,
Eu já tô nessa causa masculinista, né? Desde 2018, tá entendendo? Né? Enfim, todo ser humano tem seus defeitos, né? Tem alguns canais que até fazem parte da área do masculinismo, que eu não acompanho, porque eu não tenho afinidade, né? Faz parte, porque talvez também ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, tá entendendo? Mas tem alguns canais que eu não acompanho, tem outros que eu acompanho mais, mas isso faz parte. Isso de que tu não vai agradar todo mundo, isso faz parte da realidade, né? Agora, faltam alguns aceitarem isso, né? O que é difícil, né? Porque hoje em dia a falsidade é estratosférica, né? É todo mundo querendo agradar e, enfim, né? Até utilizando máscaras para isso, certo, pessoal? Resumidamente, é isso que eu tenho para dizer. Resumidamente, é o que eu tenho para dizer quanto ao assunto. Eu acredito que já o esgotei. Enfim, é mais mesmo se afastar, pessoal, se afastar desse que não tem a lhe agregar, né? Quanto mais afastamento de invejosos, fofoqueiros ou até mesmo zombadores, melhor, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a ficar o tempo todo ali com. Ninguém é obrigado a conviver a conversar com pessoas aos quais tu não curte, né? Enfim, muitas vezes quando o homem fica na sua, né? Isso já é pretexto para que os outros venham a lhe perturbar, porque o Brasil hoje, a falta de lógica no Brasil está na estratosfera, né? A gente vive aqui no Brasil uma ditadura dos idiotas, né? Tem aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Os idiotas dominarão o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos, né? E tem também aquela frase do Olavo de Carvalho, né? Que ser odiado pelos idiotas é o preço que se paga por não ser um deles. Certo, pessoal? Então era isso. Deixarei links de produtos ligados à minha loja do Mercado Livre na descrição, né? Com links de produtos com descontos exclusivos. Também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.